Fala, torcedor, tudo certo? Vamos nessa então falar de Grêmio. Tudo certo, escambau, né? Não pode estar tudo certo. Se tu é gremista, tá tudo errado. É inacreditável, é inexplicável, é inconcebível, Cara, estão cagando na torcida gremista. O desrespeito, a falta de vontade, a falta de compromisso, a bagunça que o Grêmio tá. Faz tempo que eu não lembro de um período em que o Grêmio tava com tantas coisas. Tem tanta coisa errada, mas tanta coisa para ser falada, que às vezes seria melhor nem falar nada. Mas tem que ser falado, algumas coisas precisam ser ditas. Algumas coisas precisam ser escancaradas. A imprensa hoje está com toda a razão do mundo, batendo bastante no Grêmio, por culpa do Grêmio, é verdade. Por causa das coisas que o Grêmio deixa de fazer, por causa das pisadas de bola, por causa da falta de liderança, Renato fazendo o que quer, jogadores sem a menor qualidade, jogadores sem o menor compromisso, jogadores covardes não assumindo a responsabilidade, dirigentes omissos, deixando tudo na mão do Renato. E olha que eu sou um cara muito fã do Renato. O Renato talvez seja o meu maior, talvez não, é o meu maior ídolo no esporte, mas não dá, né, cara? Não dá. Primeiro, parabéns ao São Luís pela conquista da Recopa Gaúcha. São Luís que, bem verdade, estava com o time reserva também, 5 jogadores foram poupados. E o São Luís foi lá e venceu o Grêmio. Poderia ter sido uma goleada, tá? Para quem viu o jogo aí, o Grêmio escapou de levar pelo menos uma goleada de uns 3 ou 4-0. 3-0 seria o resultado mais justo por uma interferência da arbitragem. O Grêmio não fez nada. Nada, nada, nada. Nada para ameaçar o gol do São Luís. E o São Luís só não fez mais por um erro de arbitragem e também por algumas defesas, algumas participações do Kaique, que mais uma vez, até um capítulo à parte que eu já quero falar daqui a pouco. Mas uma das coisas que não dá para aceitar é o que aconteceu ontem, é a decisão do Renato, se é que foi só do Renato, de treinar o time por telefone, treinar o time do sofá do hotel, da onde ele estivesse, se é que ele assistiu o jogo, sejam bem francos, porque com o nível de interesse que ele estava, ele não queria viajar 7 horas, 6 horas num ônibus para ir lá treinar um jogo que não valia nada. A desculpa foi que o Grêmio tem um jogo contra o Guarani de Bagé agora na Arena no sábado, mas pelo amor de Deus, cara, precisa ficar treinando o time com respeito. O Guarani de Bagé inclusive venceu o Inter, mas pô, não dá, né, cara? Não dá. Essa desculpa é muito esfarrapada. Mas então, se queria que o time ficasse sendo treinado para enfrentar o Guarani de Bagé, então deixasse a- a- todo o treinamento, toda a escala de treinamento para o auxiliar técnico treinar, jogada ensaiada, marcação-pressão, enfim, o que quisesse, e fosse ele treinar. O treinador tem que estar com o time. Eu nunca vi, eu acho que eu lembro de uma vez só no futebol de ter visto isso, que foi o Luxemburgo, que não treinou o time do Palmeiras, mas isso já faz pelo menos uns 15 anos. Inclusive, o maior desaforo é que ele não treinou o time do Palmeiras em um determinado jogo e estava comentando o jogo do Palmeiras pelo SBT. É um negócio assim. A única vez que eu vi na vida isso. Não existe isso de não ir no jogo. Não existe isso. Se o jogo de sábado agora fosse um jogo extremamente decisivo contra o Guarani de Bagé, ok. Se tivesse um jogo eliminatório pela Libertadores, ou até a estreia, ok. Aí ok. Aí até dá para tentar, sabe, entender. Mas não, vai ter um jogo sem importância nenhuma. O Grêmio não vai mudar nada para o Grêmio, nem na tabela, nem na vida do Grêmio. Esse jogo de sábado, então, não dá para entender. Agora, tem algumas outras coisas que não dá para entender, além do Renato fazer o que quer e ninguém dizer nada. Afinal, as coisas têm que ser separadas. O Renato é empregado do clube, apesar de ter uma estátua dele lá no estádio, na arena. Tem uma estátua do Renato, mas o Renato é estátua dentro de campos. Ele não joga mais. Ele é um treinador. E ele tem que ser submetido às regras. E a regra diz, ou pelo menos deveria dizer, a regra de bom convívio esportivo de que o treinador tem que estar com o time. Era um jogo que o Grêmio não dava importância nenhuma de ontem, é verdade. Tinha importância? Eu não sei, o ano passado o Grêmio ganhou a Recopa e comemorou, deu volta olímpica, estava todo mundo na foto. Então, começa por aí. Então o Grêmio fez um grande fiasco, uma grande falta de educação
com o São Luís, com a própria torcida, uma falta de espírito esportivo em não ir receber as medalhas no fim do jogo. Mas tem uma coisa que não dá para entender. Uma coisa não dá para entender. É isso aqui, não dá para ter jogadores. Eu não consigo entender como é que alguns jogadores conseguem jogar no Grêmio, especialmente com o salário que tem. Eu tenho só 2 exemplos aqui: Galdino e Natan Pescador, que vocês estão vendo aí. Galdino e Natan Pescador. O que dá para dizer desses 2 caras aí? Primeiro assim, eles foram contratados por essa direção. Eles recebem um bom salário. Eu não sei qual é o salário exatamente do Galdino ou do Natan, mas o Natan é um jogador de time grande, né? Jogou no Fluminense, jogou no Atlético Mineiro. Ele não deve receber menos do que 350 mil reais. Talvez até seja bem mais que isso. O Galdino talvez seja menos porque ele não tem nenhuma grande. O currículo dele não é tão grande. Mas assim, se é para desempenhar o que esses 2 jogam, ou o que esses 2 não estão jogando, por que caceta que o Grêmio não busca algum jogador que custe 30 mil reais, então? Que já é uma baita grana. No interior gaúcho. Pô, o Grêmio não tem um departamento de análise de jogadores que pode dizer assim: não, o Natan Pescador. Aliás, pescador é sacanagem, é um apelido bem merda, né? Mas beleza. O Natan Pescador não pode vir pro Grêmio. Não pode vir pro Grêmio porque ele esteve no Fluminense e não desempenhou. Ele estava no Galo e não jogava. Ele entra em campo e caminha. Não pode vir pro Grêmio. Ainda mais com um contrato de 3 anos, como foi o caso, ganhando, sei lá, 300, 400 mil por mês. Para fazer o que ele faz, eu faço. Mas assim, para fazer o que se espera de um jogador, não precisa gastar essa grana com um jogador que sabe-se que não vai desempenhar nada. Vai no interior, então contrata alguém para preencher grupo. Porque não adianta pagar 400 pau para um cara e chegar num jogo e ele caminhar. Num jogo não, em vários jogos ele caminhar. Galdino também. É um cara que até fez boas partidas, fez alguns gols. Ele, para mim, é até muito mais útil que o Natan Pescador. Mas, assim, pro que o Galdino entrega, pro que o Galdino faz, mesma coisa. Pega um jogador no interior, do Rio Grande do Sul, o interior paulista. Tem que ter alguém que esteja vendo esses mercados. E contrata esse cara por 50 mil por mês. Não por 200. Pô, então o Grêmio realmente está pisando na bola. O Grêmio tem uma folha alta e cara, porque poderia ser alta e barata. Mas pelo que os jogadores estão jogando, é alta e cara, porque os jogadores não se pagam. Agora, se tem um destaque positivo nesse jogo de ontem, ou nesses últimos tempos no Grêmio, é esse cara aqui. Eu tô virando muito fã dele, Kaique. É claro que no meio de tanta ruindade, de tanta falta de compromisso, salta aos olhos quando alguém joga minimamente bem e quando alguém não tem máscara. Pô, o Kaique, quando chegou lá em Ijuí, os relatos dos repórteres lá, dizem que ele foi o único jogador do Grêmio que atendeu a torcida. O resto dos mascaradinhos, ninguém. Chinelinho, vai direto pro quarto, vai jogar PlayStation, ninguém. O Kaique foi lá e atendeu os torcedores. Durante o jogo, ele foi o único que jogou, o único que minimamente honrou a camisa. Depois do jogo, quando todos foram pro vestiário porque estavam brabinhos, porque levaram uma roda, um rodeão do São Luís, aí o Kaique foi o único que deu entrevista. Além disso, o Kaique já vem merecendo tomar a posição do Rocher. Desculpa. Do Rocher também, que ele é melhor que o Rocher. Ele tá merecendo tomar a posição do Marquezin. Então, cara, se tem uma das únicas coisas boas que o Grêmio tem esse ano, é o Kaique. Aliás, sobre o Marquezin, é outra contratação também. Espero que ele recupere o futebol que o levou a ser ídolo no Porto, ser um dos melhores goleiros da Europa naquelas temporadas lá, destaque do Porto, pegando muito, deixando saudade em Portugal. Mas assim, ele tem uma deficiência muito grande que talvez o treinamento possa compensar, que é o lado esquerdo dele. É o lado onde ele se lesionou. Perdão. Então talvez isso seja muito em função da lesão. Existe um termo que na Fórmula 1 se fala assim: quando um corredor tem um acidente muito grave, geralmente ele fica alguns décimos de segundo mais lento. Porque o psicológico do cara vai pra cucuia, né? Então eu não sei, daqui a pouco essa lesão do Marquezin foi tão grave que o reflexo dele, o reflexo muscular dele, quando ele precisa cair pro lado onde exige
um esforço maior no lado onde ele teve a lesão, talvez ele tenha perdido um pouco esse tempo de bola. Pode ser, pode ser. E aí ele tá inseguro, mas precisa ser trabalhado. O Grêmio tem treinador de goleiro, não tem? Se eu sei disso, o treinador de goleiro do Grêmio também sabe. Então a única coisa boa que o Grêmio tem, ou teve na noite de ontem, foi o goleiro Kaique. Ah, tem muita coisa para ser falada, eu acho que o Grêmio virou chacota nacional, o Renato tá fazendo cocô na tua cara, a direção tá cagando e andando para ti, mas o Grêmio é maior que isso e o Grêmio precisa dar uma resposta. Se for assim, na Libertadores, a gente não passa da primeira fase com esse tipo de atitude aí, com esse tipo de falta de liderança, esse tipo de falta de norte. O Grêmio não passa da primeira fase. Então ou muda ou muda. Certo, gente? Então é isso. Vamos torcer, vamos rezar pro São Kaique para que o São Kaique nos proteja, porque senão a gente tá, ó. Valeu, um abraço, fui, falamos, tchau, galera, valeu!